Yo, what's up, friend? Tá pronto para aprender o sotaque mais americano dos games? Espero que sim, porque hoje nossa aula é com Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2, na cena que fez muito o cowboy chorar igual um menino. I guess I'm afraid. Vamos praticar da seguinte forma. Eu vou explicar as falas dos personagens, que tá dividida entre pronúncia, laranja, e vocabulário, azul. Para pronúncia, as letras que estiverem em branco são letras pausadas, que o som praticamente não sai, e os R's maiúsculos são bem fortes na fala. Depois de aprender com a cena, nós vamos assistir novamente, porém sem legendas, porque você não vai mais precisar delas. Let's do it! Mr. Morgan, are you okay? Are you okay significa você está bem? Are é o verbo to be, ser ou estar. You é o sujeito, você. E okay é uma forma de dizer bem. No inglês, sempre que fazemos uma pergunta, o verbo auxiliar precisa vir antes do sujeito. Nesse caso, o auxiliar é are. No português, isso não existe. A única coisa que vai diferenciar se é ou não uma pergunta é o ponto de interrogação no final. Porém, no inglês, sempre é necessário um auxiliar no começo da frase, além do ponto de interrogação no final. Olha o exemplo. Se eu quisesse afirmar que uma pessoa está estudando inglês, eu diria You are studying English. Você está estudando inglês. Agora, se eu quisesse perguntar, você está estudando inglês? Eu diria, Are you studying English? O auxiliar antes do sujeito. Mr. Morgan, are you okay? Mr. Morgan, are you okay? Mr. Morgan, are you okay? Well, never better. O correto seria never been better, nunca estive melhor. Porém, nem todas as frases precisam estar completas para entendermos o sentido. Aqui no Brasil mesmo, abreviamos muitas palavras. Never better, never better. Never better. What are you doing here? What are you se torna what are you? What are you? Com um R bem enrolado. What are you doing here? Acontece que quando a letra T está entre duas vogais, ela tem um som chamado fast D, que seria um D rápido, mas aqui no português tem o som de R mesmo. Então, what are vira what are. What are. Do é o verbo fazer. Sempre que um verbo termina com ing, ele está no gerúndio, que significa que ele está em ação. Se do é fazer, doing é fazendo. Study é estudar, studying é estudando. Nunca lemos o som do G no final. Doing, doing. What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. I'm on my way significa eu estou a caminho. Quando ela fala down to Mexico, seria descer até o México. Do contrário, se eles estivessem no México e ela estivesse indo até os Estados Unidos, ela poderia dizer I'm on my way up to the United States. Porque up seria subir. Porém, é só uma expressão, não precisamos traduzir como eu estou descendo até o México. Bom, eu estou a caminho do México. Well, I'm on my way down to Mexico. Well, I'm on my way down to Mexico. Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. There é a contração de they are. É muito comum aparecer dessa forma. You are vira you're, we are vira we're, e por aí vai. Quando a palavra termina com ly, aqui no português é equivalente ao nosso mente no final das palavras. Por exemplo, se final é final, finally é finalmente. True é verdadeiro, truly é verdadeiramente. Send é o verbo enviar. Send me a message. Me envie uma mensagem. Porém está no gerúndio, enviando, sending. Eles estão finalmente me enviando em uma missão. Esse a é um artigo indefinido, que tem a tradução um ou uma. Ele sempre aparece antes das palavras que começam com o som de consoante. Então, uma missão, a mission. Um carro, a car. Fique atento, porque quando uma palavra começa com uma consoante, não significa que ela tenha o som da consoante. Se eu quiser falar uma hora, eu não posso dizer a hour. A palavra hour não tem o som do H no começo. Senão diríamos hour. Hour. Então aqui é como se começasse com a letra O mesmo. Hour. Nesse caso, eu deveria usar an hour, porque an, que também significa um ou uma, vem antes do som das vogais. E para fazer esse som de TH, colocamos a língua entre os dentes e fazemos o som de Z. They're finally sending me on a mission. They are finally sending me on a mission. They're finally sending me on a mission. Ah. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? Mais um exemplo de contração. What's é a contração de what is. O apóstrofo S é muito presente no inglês, tanto falado quanto escrito. Wrong significa errado. Então, o que há de errado? Ou, com um sentido parecido, qual o problema? What's wrong? What's wrong? What's wrong?
I'm dying, sister. Okay? Yeah, I got TB. I got é eu peguei ou eu obtive. É o passado do verbo get, pegar. TB, se você jogou, você já sabe. Tuberculose. Yeah, I got TB. Yeah, I got TB. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. Perceba que agora ele usou o pronome it quando se refere à tuberculose. Dessa forma, não precisa ficar repetindo sempre o contexto que já foi mencionado lá atrás. It significa ele ou ela, porém para coisas ou objetos, não para pessoas. I bought a car. It is blue. Eu comprei um carro. Ele é azul. Dessa forma, não preciso falar the car is blue. O it já faz esse trabalho. Beaten significa batendo, espancando. O detalhe aqui é a pronúncia. Esse é o glottal T, que é quando a letra T vem antes do som de Em vez de falar o som da letra T mesmo, beating, beating, nós direcionamos para o nariz. Beaten, beaten. Pois é, em inglês tem dessas, até com o nariz você fala. Beaten a man, beaten a man. Já a pronúncia desse TH é feita colocando a língua entre os dentes, só que em vez de fazer o som de Z, nós sopramos. Death, death. A few bucks significa alguns dólares. Os americanos usam essa expressão devido a um período mais antigo no qual a pele de cervo ou veado, buck, era trocada por bens. I got it, beaten a man to death for a few bucks. I got it, beaten a man to death for a few bucks. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. I've é a contração de I have. Essa é uma estrutura no inglês conhecida como present perfect, presente perfeito. Dá pra fazer um vídeo inteiro só falando disso, mas de uma forma bem simples. Essa estrutura indica a ligação entre passado e presente. Isso faz sentido quando sabemos que a vida ruim de Arthur começou no passado e ainda causa impactos no presente ou ainda acontece. Se fosse traduzir ao pé da letra, a frase seria: eu tenho vivido uma vida ruim, irmã. Porém, o verbo have, apesar de significar ter, ele entra como verbo auxiliar aqui, já faz parte da estrutura. Então não tem uma tradução. Além disso, o verbo principal da frase, que nesse caso é live, é conjugado no particípio passado. No caso, o live só acrescentou um D no final. No português, o particípio passado é quando os verbos terminam com ado ou ido. Exemplo, dançar, dançado. Subir, subido. Então ele é um outro tempo verbal no inglês também. I've lived a bad life, sister. I've lived a bad life, sister. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. Know é o verbo saber, porém quando vem acompanhado de outro sujeito, como no exemplo I know you, ele significa conhecer. Eu conheço você. Quando uma palavra começa com KN, nós não falamos o som do K. Know. Know. But I know you. But I know you. But I know you. You don't know me. Outro exemplo de fast D acontece com a letra D também, não só com a letra T. Então temos ela entre duas vogais. Para nós fica com o som de R. You don't know me. You don't know me. Don't é a contração de do not, que significa não. Quando temos o auxiliar do em uma frase, ele indica que está no presente. Os outros auxiliares são did, que é o passado, e will, futuro. Então se a frase fosse You didn't know me, a tradução seria Você não me conhecia, no passado, por causa do did, e assim por diante. You don't know me. You don't know me. You don't know me. Forgive me. But that's the problem. You don't know you. Forgive é o verbo perdoar. Então, quando é usado dessa forma, forgive me seria me perdoe. That's é a contração de that is, igual vimos anteriormente com o apóstrofo S. Outro detalhe aqui é que ela não usa o fast D, apesar de vermos o D entre as duas vogais. Ela faz o som de D mesmo, e não de R, mostrando que não é uma regra sua pronúncia ser ou não a mais perfeita. O importante é ser entendido e se comunicar como quiser. Então, me perdoe, mas esse é o problema. Você não se conhece. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. Forgive me. But that's the problem. You don't know you. What do you mean?
Mean quer dizer significar. Então, quando alguém pergunta what do you mean, significa o que quer dizer. Ou então, como assim? Aqui ele nem usa o auxiliar do, que seria o correto. Mas, novamente, nós já entendemos o contexto, então não é necessário. Essa é uma conversa da vida real, não tem ninguém fiscalizando, sabe? What you mean? What you mean? What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Whenever, ao pé da letra, seria a qualquer hora ou em qualquer ocasião, no sentido de não importa quando. Mas para fazer mais sentido e ficar mais fácil, podemos traduzir como sempre que. Ela poderia ter dito whenever we meet, que já ia significar sempre que nos encontramos. Esse happen, que seria acontecer, indica as chances ou o acaso, por exemplo, de se encontrar. Então, sempre que acontece de nos encontrarmos, você está sempre ajudando as pessoas e sorrindo. People já significa pessoas, no plural. Não precisa falar peoples. E para se referir a uma pessoa só, usamos person. Whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. Agora vamos ver essa primeira parte sem legendas antes de continuar pro fim da cena. Depois deixa nos comentários o que ficou mais fácil para entender. Mr. Morgan, are you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. Had é o passado do verbo have, que é ter. Então aqui fica eu tinha um filho. He passed away seria ele faleceu. É uma forma que traz mais conforto na fala do que falar he died, ele morreu, que eles também vão falar nos próximos exemplos. I had a son. He passed away. I had a son. He passed away. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. Who significa quem, mas quando traduzimos a frase I had a girl who loved me, ela significa eu tinha uma garota que me amava. Aqui o who é uma preposição, um pronome relativo a uma pessoa. Como ele está se referindo a uma pessoa, que nesse caso é a garota, ele deve usar esse pronome. Se o assunto fosse tempo, por exemplo, o pronome seria when, que é quando. Houve um tempo em que tudo era simples. There was a time when everything was simple. Então o pronome deve mudar de acordo com o contexto. I threw that away seria a expressão eu joguei isso fora, tipo, eu desperdicei essa oportunidade. I had a girl who loved me, I threw that away. I had a girl who loved me, I threw that away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. Mama é uma forma mais carinhosa de falar mother, mãe. Neste fast speech, ele pausa o D, então quase não sai. E when I was a kid vira when I was a kid. When I was a kid, com esse D pausado também. My mama died when I was a kid. My mama died when I was a kid. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. Daddy é o jeito carinhoso de falar pai. Watch é o verbo assistir. Então, I watched him die é eu vi ou eu assisti ele morrer. And you weren't soon enough. E não foi cedo o bastante, ou seja, ele foi tarde. And my daddy, well, I watched him die. And you weren't soon enough. And my daddy, well, I watched him die. And you weren't soon enough. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain.
But there is also love and beauty. Sempre que a letra L vem no fim de uma palavra em inglês, é possível conectar com a próxima palavra, se ela começar com uma vogal, como é o caso do of. Então, em vez de falar full of, falamos full love. Life is full of pain. There is é uma estrutura que significa existe, tem ou há. Portanto, a vida é cheia de dor, mas há ou existe também amor e beleza. Love and beauty. Life is full of pain, but there is also love and beauty. Life is full of pain, but there is also love and beauty. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Mais um exemplo de fala rápida e contraída. What am I vira what am I? What am I? What am I gonna do now? Gonna é a contração de going to, que é vou ou vai, do verbo ir. Ele poderia ter dito What am I going to do now? É a mesma coisa, porém é muito comum aparecer contraído na fala. What am I gonna do now? What am I gonna do now? What am I gonna do now? Be grateful that for the first time you see your life clearly. To be grateful é ser grato, agradecer. See é o verbo ver, então agradeça que pela primeira vez você vê sua vida com clareza. Clearly, na verdade é claramente, tem o LY ali no final. Mas ver a vida claramente ou ver a vida com clareza tem o mesmo contexto, então a tradução não importa. Be grateful that for the first time you see your life clearly. Be grateful that for the first time you see your life clearly. Be grateful that for the first time you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. Perhaps significa talvez. É uma maneira mais formal de dizer maybe, que é a mesma coisa. Eu disse que quando os verbos terminam com ing, eles estão no gerúndio. Por exemplo, helping seria ajudando. Mas existe um outro caso que o ing aparece. Sempre que o verbo está no início de uma frase, isso faz com que ele fique no infinitivo mesmo, que é quando não está conjugado. Aqui, helping significa ajudar mesmo, e não ajudando. Really é realmente, porém é comum ver ele aparecendo no sentido de muito. Então, really happy é muito feliz. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Often é muitas vezes, com muita frequência. Por exemplo, eu venho aqui com muita frequência. I come here very often. Neither é a expressão usada para falar nem, nenhum ou também não quando você quer concordar com outra pessoa. Quando isso acontece, não pode haver outro auxiliar negativo na frase. Por isso, do, que é um auxiliar positivo, tá ali. Faz mais sentido quando lembramos que Arthur disse I still don't believe in nothing. Esse don't, que é o do not, já é o elemento negativo do contexto. Então, como a irmã quer concordar com ele dizendo que também não acredita, ela não pode usar outro elemento negativo. Não poderia ser neither don't I, por exemplo. Eu não gostei desse filme. I didn't like this movie. Eu também não. Neither did I. Often neither do I. Often neither do I. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. Like é o verbo gostar, mas ele pode ter outros dois sentidos. O primeiro é deixa o like pra dar uma força. E o outro que ele usa na frase significa como ou tipo. Quando ela diz someone like you, é alguém como você, alguém tipo você. Mas então eu encontro alguém como você e tudo faz sentido. But then I meet someone like you and everything makes sense. But then I meet someone like you and everything makes sense. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. O que dizer nessa parte? Melhor só explicar. Guess é de palpite, adivinhar. Quando você coloca o I guess, o contexto pode ser eu acho. Então, eu acho que eu estou com medo. Afraid, apesar de ser uma palavra só, a tradução pode ser com medo mesmo. I guess I'm afraid. I guess I'm afraid. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act.
Take a gamble é faça uma aposta, arrisque, e a loving act é um ato amoroso. Então, aposte que o amor existe e realize um ato amoroso. Take a gamble that love exists and do a loving act. Take a gamble that love exists and do a loving act. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. O verbo shall demonstra uma forte afirmação ou intenção, e try é de tentativa. Eu vou tentar, com um ar de certeza. I shall try. I shall try. I shall try. I know you will. Agora confere o que você aprendeu nessa segunda parte, só que sem legendas. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Eu espero de verdade que esse conteúdo seja útil para você melhorar seu inglês. Se quiser continuar praticando, pode ir no estilo dos deuses que tem muito vocabulário lá. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Te agradeço demais por assistir. I'll see you soon, so please, take care.